Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e vou trabalhar com os senhores a legislação aplicada ao Ministério Público da União, concurso do Ministério Público da União, né? Que engloba ali Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Eu fui servidor do Ministério Público da União, tive essa honra de trabalhar nesta instituição, tá? Por aproximadamente 7 anos, de onde me exonerei, pedi exoneração para dedicar à advocacia, tá bom? Então, esta legislação que eu vou ministrar para os senhores, eu já trabalhei muito com ela, já trabalhei também nos concursos anteriores, temos aí um nível altíssimo de aprovação, tá? E aí vocês podem contar comigo nessa matéria de legislação aplicada ao Ministério Público da União. No final de nossas aulas, né, hoje é a primeira aula, o concurso já está autorizado e já está aí sendo movimentado, o concurso de 2018. No final das nossas aulas, você tem que saber tudo de Ministério Público Brasileiro, Ministério Público da União, Ministério Público do Estado, tá bom? Vamos lá, então. Começando com o conceito de Ministério Público. Se você olhar o edital passado, lá a primeira coisa tá ali, conceito de Ministério Público. O que é isso, né? Está aqui, ó. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso aqui é a redação do artigo 127 da Constituição Federal, redação também repetida no artigo 1º da Lei Complementar 75/93, que é o Estatuto do Ministério Público da União. Muito bem. Vamos trabalhar aqui, em parte, o conceito do Ministério Público. Veja, senhores, aqui, ó. Instituição permanente. Sim, e daí? Por que a Constituição Federal diz que o Ministério Público é uma instituição permanente? Porque não é transitória, porque não pode o legislador, não pode o Congresso Nacional, por exemplo, em hipótese alguma, extinguir esta instituição, Ministério Público. Você pode extinguir ministério, pode extinguir secretarias, superintendências, mas a instituição Ministério Público, o poder constituinte originário, que criou a Constituição Federal, evidentemente, já determinou, já fixou que ele é uma instituição permanente, tá bom? Só outra Constituição Federal poderá, caso assim, uma nova Constituição entender, extinguir esta instituição. Senão, o Ministério Público é instituição para sempre, instituição permanente. Cuidado, não é uma instituição transitória, não é uma instituição temporária, não pode ser extinta, nem por lei, nem por emenda constitucional, muito menos por lei complementar ou lei ordinária, porque é uma instituição permanente. O Ministério Público, que é uma instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado. Ó, função jurisdicional do Estado. Essencial à função jurisdicional do Estado. Que bicho é esse? Que trem é esse? O que quer dizer isso? Por que o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado? Veja bem, senhores. Quem presta o serviço jurisdicional é o Poder Judiciário. É o juiz, é o desembargador, é o ministro, tá bom? O Poder Judiciário presta o serviço jurisdicional. Vem a Constituição Federal e fala assim, para aí, ó, para a máquina, para o Poder Judiciário funcionar, é preciso também de uma instituição que movimenta, que provoca a demanda. Por exemplo, se eu praticar um furto contra você que está me assistindo, é você que vai me processar? Não, é uma instituição que a Constituição Federal deu essa missão, essa função, para esta instituição oferecer uma denúncia contra mim. Quem é essa instituição? Ministério Público. Então, senhores, quando a Constituição Federal fala que o Ministério Público é uma função essencial constitui função essencial à jurisdição ou essencial à função jurisdicional do Estado, significa dizer que
Em ação penal, por exemplo, é o Ministério Público que, ação penal pública, é o Ministério Público que move a ação, é ele que vai denunciar. Quantas vezes nós ouvimos falar, né? Para quem é formado em direito, isso aqui é beabá. Mas, o Ministério Público denunciou fulano de tal. Ele está exercendo uma função jurisdicional, é essencial, tá bom? Se, em todos os processos, a função jurisdicional do Estado significa que em todos os processos que correm no Poder Judiciário, o Ministério Público vai interferir? Também não, tá, pessoal? Somente nos casos previstos em lei, evidentemente. Tem questão social envolvendo? É ação penal pública. É direito coletivo? É direito individual indisponível? Que todos nós aprenderemos isso. Tá? Porque já caiu na prova perguntando se o Ministério Público tem obrigação, deve atuar em todos os processos que tramitam no Poder Judiciário, tendo em vista que ele exerce função essencial à jurisdição. Não, não em todos, tá bom? Somente nos casos em que a Constituição Federal prevê ou a lei determinar, tá bom? Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E tem a incumbência, tem a missão, tem a atribuição, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Opa, defesa da ordem jurídica. Como assim? Senhores, existe uma ordem jurídica. Por exemplo, dentro do ordenamento jurídico, quem é a lei maior? A Constituição Federal. Pode o Congresso Nacional criar uma lei que contraria a Constituição Federal? Não pode. Por quê? Porque tem que manter a harmonia. Todas as leis deverão obedecer à Constituição Federal. Não pode uma lei, por exemplo, extinguir o Ministério Público, porque está ofendendo a ordem jurídica. A constitucionalidade, o Ministério Público, ele também cuida, ele defende esse ordenamento jurídico para que uma lei infraconstitucional não venha ferir a Constituição Federal. Por isso que às vezes fala o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Para quê? Para manter a ordem jurídica. O Ministério Público, ele é claro que não é só o Ministério Público que tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Outras instituições também, desde que previsto na Constituição Federal. Mas, aqui dentro do conceito, é o Ministério Público, ele tem a incumbência de defender a ordem jurídica, zelar para que as leis não ofendam a Constituição Federal. Porque se assim ocorrer, o Ministério Público pode mover uma ação concentrada, exercer o controle concentrado de constitucionalidade através da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ou ADC, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, etc. Tá bom? Também, além, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, defesa do regime democrático. O Ministério Público, diz a Constituição Federal, você também tem a incumbência de defender o regime democrático. O que é o regime democrático? É aquele em que o nosso sistema, o governo e tudo mais, né, os nossos representantes, ele recebe o poder do povo, não é isso? O poder não emana do povo? Vem cá, quando tem eleição para deputado, senador, presidente, eleição para prefeito, vereador, ora, para aí, estamos aí exercendo a democracia no sentido de escolher os nossos representantes. Para isso, tem um ordenamento, tem uma lei que especifica as regras. Por exemplo, você é candidato, você pode sair comprando voto? Não, porque o Ministério Público vai mover uma ação contra você. Porque cabe ao Ministério Público também zelar, né, pela regularidade do pleito, pela regularidade da escolha para a harmonia, para que não haja aqui na concorrência, nas eleições,
abuso do poder econômico. Só porque você tem mais dinheiro que eu, você pode, exercendo o seu poder econômico, comprar voto e tudo mais. Não. Ministério Público Eleitoral, por exemplo, né, que é quem é o Ministério Público Eleitoral? Ministério Público Federal exerce também a função de Ministério Público Eleitoral. Nós estudaremos isso detalhadamente. Temos que levar em consideração, dentro desse conceito, que é atribuição, que é incumbência do Ministério Público, zelar pela democracia, ou seja, pelo regime democrático. Direito de votar e direito de ser votado. Tá bom? Também é incumbência do Ministério Público, ó, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Defesa dos direitos sociais. Direito que não é só meu, direito que não é só seu. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente é um direito que envolve mais que a individualidade, mas sim o coletivo. Ora, quem é que defende os direitos sociais segundo a Constituição Federal? O Ministério Público. Claro que o Ministério Público pode entrar, por exemplo, com uma ação civil pública contra determinado fazendeiro, para ele reflorestar, tá bom? Contra determinado frigorífico, porque está jogando detritos no rio, sem tratamento. Por quê? Porque é o direito ambiental, ele vai mais do que o individual, ele vai além da esfera individual, é um direito social, dentre outros. E cabe também ao Ministério Público a defesa dos interesses individuais, indisponíveis. Cuidado, pessoal, porque se na sua prova dizer que compete ao Ministério Público, letra A, zelar pelos direitos individuais, falso. Direitos individuais, somente os individuais indisponíveis. Uma coisa é o direito social, aquele que vai além da individualidade, meio ambiente, por exemplo. Tá bom? Outra coisa é o direito individual. O seu dinheiro. Você tem 5 casas e você aluga. Ora, se alguém deixou de pagar aluguel, não é o Ministério Público que vai entrar com ação para defender o seu direito, porque isso é um direito seu. É um direito individual. Ô, meu irmãozinho, cabe a você contratar advogado, cabe a você mover a ação contra o seu inquilino para receber o seu crédito, para receber o seu aluguel. O Ministério Público quer nem saber disso, tá bom? O direito individual, nós temos o disponível e o indisponível. O direito individual, que o Ministério Público zela, que tem incumbência de defender, é o individual indisponível. Por exemplo, a vida. A vida é sua. Agora, você não pode abrir mão da sua vida, por exemplo, fazer um contrato comigo e nesse contrato colocar ali que se no final não cumprir, eu posso te matar. Para aí, você está abrindo mão da sua vida. Não, o Ministério Público pode, inclusive, mover uma ação para anular essa cláusula. Ou se eu te matar, depois o meu advogado vai dizer assim, não, Marciano não pode ser penalizado pelo crime, porque a vida era dele e eles fizeram um contrato. Negativo. É verdade que a vida é um direito individual, mas não é disponível, é indisponível. Tá? Direito individual indisponível é aquele que, apesar de cada um ter, né, na sua individualidade, mas a pessoa não pode abrir mão dele. Você não pode abrir mão da sua liberdade. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, já que eu não posso pagar o aluguel, me prende aqui, ó. Porque se eu estou devendo aluguel para você, cara, eu não posso te pagar, mas ó, deixa eu preso aqui para descontar. Negativo. Eu não posso abrir mão da minha liberdade nesse sentido. Por quê? Porque a liberdade também é um direito individual indisponível. Então, você fique esperto com essa, quando cair para você direito individual. O direito individual, ele pode ser disponível ou indisponível. O Ministério Público vai defender o direito individual indisponível e não o disponível, tá? Disponível é aquele direito que você pode dispor, que você pode abrir mão
né? É o caso, por exemplo, de alguém que está devendo aluguel para você. Se você quiser perdoar o aluguel dele, o problema é seu. É um direito individual disponível. Tá bom, senhores, então fechamos aqui o conceito de Ministério Público, dizendo, repetindo, o Ministério Público é uma instituição permanente, não pode ser extinta, tá? Nem por emenda constitucional, nem por nada. É essencial a função jurisdicional do Estado. Cuidado, hein? Porque se cair na sua prova dizendo que o Ministério Público exerce a função jurisdicional do Estado, falso. Ele não exerce a função jurisdicional do Estado. Quem exerce a função jurisdicional é o Poder Judiciário. Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Ministério Público é uma instituição autônoma e independente. Não pertence a nenhum dos poderes, tá bom? Porque o examinador pode fazer essa pegadinha com você. Em vez de colocar que é essencial a função jurisdicional do Estado, o examinador coloca lá que o Ministério Público exerce a função jurisdicional do Estado. Não. Em algumas situações, para o Poder Judiciário se mover, para o juiz instaurar um processo, há necessidade de uma instituição provocar o juiz. Então, quem exerce o poder jurisdicional é o juiz. É o juiz que vai condenar, é o juiz que vai absolver. Mas pode o juiz... Imagina que você seja juiz, você está passando, viu um homicídio, você está passando, viu um roubo, pode você chegar lá no seu gabinete e instaurar um processo, você até filmou o roubo, então você tem a prova. Você pode chegar lá no seu gabinete, lá no fórum, e instaurar um processo direto para aquele caso, para aquele fato? Não. Por quê? Você realmente vai condenar ou absolver, mas você precisa de alguém para fazer a denúncia, para provocar, para demandar. Quando isto ocorre, significa dizer que o Ministério Público é essencial para que o Poder Judiciário, em algumas situações, preste o serviço jurisdicional. Daí, então, que fala o conceito que o Ministério Público, então, exerce, é uma função essencial, tá certo? A prestação jurisdicional, tá bom? E não é que o Ministério Público exerce o serviço jurisdicional, não, tá bom? Cuidado com isso. Essencial a função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, ou seja, aí você lembra, uma lei não pode ofender a Constituição Federal, porque senão o Ministério Público pode propor uma ação, e vai propor uma ação para tornar inconstitucional essa lei. Exerce também a função, a incumbência de defender o regime democrático, direito de votar e ser votado, e os interesses sociais, ou seja, aquele coletivo que não fica na individualidade, bem como os individuais, desde que sejam indisponíveis, tá bom? Vamos ver, então, como que caiu nos últimos concursos essa parte do conceito do Ministério Público. Vamos lá. Lá em 2010, caiu para o MPU técnico, acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do Ministério Público. Julgue os itens a seguir. Verdadeiro ou falso? O MPU é uma instituição permanente. Até aqui está certo? Está certo. O Ministério Público é uma instituição permanente. Muito bom. Essencial ao exercício de todas as funções do Estado democrático de direito. Falso. Essencial ao exercício de todas as funções do Estado. Não, todas não. Uma função essencial à função jurisdicional do Estado. E não a todas as funções. O Estado tem um monte de função. O Estado tem função administrativa. O que tem o Ministério Público a ver com isso? O que tem o Ministério Público a interferir ou intervir em todas as tarefas do Estado? Não. Somente na função jurisdicional, Poder Judiciário. Não estou dizendo que ele está vinculado ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário precisa de um cutucão do Ministério Público em algumas demandas. Por exemplo, numa ação penal pública, processar alguém por um crime de roubo, por exemplo. O juiz não pode processar se o Ministério Público não acusar. Tá bom?
Próxima, vamos ver como é que caiu isso aqui, em 2015. No que diz respeito aos membros do Ministério Público da União e às funções exclusivas e concorrentes do MP, julgue o item subsequente, verdadeiro ou falso. Se a exploração de atividade econômica de uma empresa causar lesão ao meio ambiente, o MP poderá propor ação civil pública para protegê-lo. Até aqui está certo? Sim, porque é incumbência do Ministério Público defender um direito social. E meio ambiente é social, ou seja, sai do particular para envolver toda a sociedade. Toda a sociedade tem interesse a proteger o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Entretanto, então até aqui está certo. Entretanto, a legitimação do Ministério Público para propor a ação não impedirá a de terceiros. Também está certo. Não é só o Ministério Público o responsável para defender o meio ambiente. Não é só. Existem outras instituições. Claro que é também incumbência do MP a defesa do meio ambiente por ser um direito social. Mas aí eu não posso dizer que é exclusivo do MP. Se não é exclusivo do MP, não impedirá também que terceiros defendam o meio ambiente, que proponham uma ação civil pública, desde que legitimado pela lei da ação civil pública, a mover esse tipo de ação verdadeiro, então. Tá bom? Vamos ver essa aqui. 2013, caiu lá para o MPU analista. Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue os itens a seguir. Os instrumentos de atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, lembra? Uma lei não pode ofender a Constituição Federal. Então, os instrumentos de atuação do MPU na defesa da ordem jurídica incluem o ajuizamento pelo Procurador-Geral da República de ADC, ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, e a DPF decorrente da Constituição Federal. Verdadeiro, verdadeiro. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ele, dentro do Ministério Público da União, ele é que detém a legitimidade e atribuição de propor uma ação de controle concentrado, uma ADC, um ADPF, portanto, verdadeira a alternativa, o item. Relativamente ao MPU, julgue os itens a seguir ainda. A Constituição Federal autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fazenda Nacional, do Índio, da Fundação Nacional do Índio, em casos excepcionais e relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas. Falso, falso. Senhores, Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Não é assim? Não é tarefa do Ministério Público, não é incumbência do Ministério Público fazer defesa de órgão público. O Ministério Público não defende o Poder Judiciário, o Ministério Público não defende a FUNAI, o Ministério Público não faz a defesa da União, nem da administração direta e nem da indireta. FUNAI tem os seus procuradores federais. Tá certo? Cuidado. A partir da Constituição Federal de 88, ao Ministério Público foi vedado fazer defesa de órgão público, de instituição pública. O Ministério Público ele faz a defesa da sociedade, no sentido de que defender um interesse social, um interesse individual, desde que indisponível, o coletivo, a ordem jurídica, o regime democrático. Agora, defender a população indígena, o direito das populações indígenas, sim. Direito das populações indígenas, sim. Sim, isso aí está na Constituição Federal, está na Lei Complementar 75. Não defender o direito do índio individualmente. Como assim? O índio vai estar devendo no supermercado, o dono do supermercado move uma ação contra o índio, não é o Ministério Público que vai defender o índio. É verdade que o Ministério Público defende
direitos das populações indígenas. Por exemplo, demarcação de terra. Tudo bem, porque aí é o coletivo, não individual. Senhores, o erro da alternativa, o erro do item, porque fala que o Ministério Público representa, defende a FUNAI. Não, não defende. Nem a FUNAI, nem o INSS, nem a Receita Federal, nem uma universidade federal. Não. Para isso tem advogado da União. Para isso tem os procuradores federais. Para isso tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, cada um nas suas atribuições, evidentemente. Ok? Portanto, falso. Senhores, outro item nosso, falamos então do conceito e fizemos uma bateria de questão. Outro item, perfil constitucional do Ministério Público. Perfil constitucional do Ministério Público, muito cobrado na Constituição Federal, muito cobrado nos concursos. Quer saber o examinador do candidato qual é a posição do Ministério Público na Constituição Federal? Como é que a Constituição Federal tratou o Ministério Público? Vinculou o Ministério Público ao poder legislativo? Vinculou o Ministério Público ao poder executivo? Vinculou o Ministério Público ao poder judiciário? Ou o Ministério Público é um quarto poder? Ou o Ministério Público é uma instituição autônoma, independente, tratado em tópico diferenciado, tratado em capítulo diferenciado? Senhores, vamos lá então, já respondendo para você. O Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes. E também não é um quarto poder, porque não tem 4 poderes na segundo a Constituição Federal, são 3 poderes, não é isso? Legislativo, executivo e judiciário. Muito bem. Então, quarto poder, esquece, não tem. Mas o Ministério Público também não está vinculado, não integra o executivo, não integra o legislativo, não integra o judiciário. Por quê? Porque o Ministério Público é uma instituição autônoma. Por que autônoma? Não está vinculado a nenhum dos poderes. Entendeu? Não está vinculado a nenhum dos 3 poderes que a Constituição Federal diz. Legislativo, executivo e judiciário. Não, cuidado, você cai na sua prova dizendo que o Ministério Público pertence ao Poder Legislativo, falso. Pertence ao Poder Judiciário, falso. Pertence ao Poder Executivo, falso. A resposta correta é uma instituição sem vínculo, é uma instituição autônoma. Por que isso, professor? Senhores, o Ministério Público, ele, em inúmeras situações, é preciso mover ação contra membros do Poder Legislativo, contra membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Você é um juiz, praticou um crime. Quem é que vai denunciar você? O Ministério Público. Você é um deputado, praticou um crime. Quem é que vai denunciar você? O Ministério Público. Tá certo? Você é presidente, é ministro de Estado. Quem vai te denunciar? Ministério Público. Senhores, por isso que a Constituição Federal, para dar maior liberdade de atuação para o Ministério Público, não vinculou esta instituição a nenhum dos poderes, e por isso que é uma instituição autônoma. Claro, agora você entendeu, porque o Ministério Público, por inúmeras vezes, é necessário acusar membros dos 3 poderes. E se ele tivesse vínculo, ele não tinha autonomia. Por isso, uma instituição autônoma. E mais, é independente. Por que ela é independente? Para o Ministério Público atuar, ele não precisa pedir autorização para o presidente da República, do Executivo. Para o Ministério Público atuar, ele não precisa pedir autorização para o Congresso Nacional. Tá certo? Para o Ministério Público atuar, ele não precisa pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal ou para qualquer um tribunal. Por quê? Porque ele é uma instituição independente. Além de não estar vinculado, autônomo, é uma instituição independente. Estando posicionado no capítulo denominado das funções essenciais da justiça. Ou seja, o Ministério Público, a Constituição Federal, colocou o Ministério Público, tratou do Ministério Público, colocou as regras do Ministério Público num tópico diferenciado, um tópico separado do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Ganhou um título
E junto com ele, com o Ministério Público, está também, né, aqui, ó, o MP está posicionado no título 4º da Constituição Federal, em capítulo próprio. Por que diz em capítulo próprio? Porque não é no capítulo do Poder Judiciário, não é no capítulo do Poder Executivo ou Legislativo. É dele. Mas também não é exclusivo dele, porque é ao lado da advocacia pública, que é a Defensoria Pública, a advocacia, que é a minha, a advocacia privada, né, e a Defensoria Pública. Defensoria Pública, advocacia pública, que, desculpa, seria a Advocacia da União, tá? Advocacia Geral da União, incluindo aí os três, tanto a Advocacia da União, quanto a Procuradoria Federal, quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria Geral. Muito bem. Então, senhores, quando questionar você sobre o perfil constitucional, é como se eu falasse para você, ó, em rápidas palavras, fale para mim sobre o perfil constitucional. Você vai dizer, ó, Ministério Público é uma instituição autônoma e independente. Você já falou tudo. Mas por que autônomo e independente? Autônomo porque não está vinculado em nenhum dos poderes. Ele tem um tratamento diferenciado, num tópico diferenciado. Lá nesse tópico, ele, evidentemente, que não é exclusivo dele, que nem já caiu na prova uma vez dizendo que o Ministério Público tem um capítulo exclusivo. Não, tem um capítulo, né? Na verdade, tem um título, tem um título lá na Constituição Federal, e ali é repartido entre ele, entre a advocacia pública, entre a advocacia privada e entre a defensoria pública. Mas estas instituições não estão tratadas lá na parte do poder legislativo, executivo ou judiciário. Tá bom? Muito bem. Então, autônomo porque não está vinculado a um dos poderes. E é independente porque é livre para exercer a sua atribuição. Não precisa pedir bênção, não precisa pedir autorização para ninguém. Basta seguir a Constituição Federal e a lei. Ok? Esse é o perfil constitucional do Ministério Público. Cuidado, pessoal. Cuidado. Algumas situações interessantes. Tá bom? Ministério Público, então, pertence ao Poder Judiciário? Não. Ministério Público defende o Poder Judiciário? Não. Não. O Poder Judiciário da União, a Justiça Federal, se alguém vai defender a Justiça Federal, como ele é um órgão da União, que seja a Advocacia da União. Tá bom? O Ministério Público não pode fazer defesa de órgão público. O Ministério Público, uma instituição autônoma e independente, não pode fazer defesa do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, porque não está vinculado a eles. É autônomo e independente. Vamos lá, então, nas questões que falam sobre esse tópico, perfil constitucional do Ministério Público, e se sobrar, e se faltar algum esclarecimento, nós vamos ver na questão para você, para ver se você fixou e entendeu isso aí. Ó. Caiu, apesar de não ser para o MPU, mas é uma questão interessante, porque envolve o Ministério Público. E veja aqui, na organização dos poderes, prevista na Constituição Federal de 88, pode-se afirmar que o Ministério Público da União, o MPU, quando atua numa ação civil pública relativa à área ambiental, direito coletivo. Letra A. Está hierarquicamente submetido ao Supremo Tribunal Federal, STF, órgão supremo do Judiciário. Falso. Eu não posso dizer que o Ministério Público está hierarquicamente submetido ao Supremo. Supremo pertence ao Poder Judiciário. Como é que o Ministério Público está subordinado ao Supremo se ele é uma instituição autônoma e independente? Então, falso, porque o Ministério Público não está subordinado ao Supremo, tá bom? O Ministério Público está hierarquicamente submetido ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, órgão supremo do Poder Judiciário. Falso. Primeiro que não é órgão supremo do Poder Judiciário, porque o órgão supremo do Poder Judiciário é o STF. E segundo que o Ministério Público não tem vínculo com o STJ, porque ele é uma instituição, ele, MP, autônoma e independente. C. O MP está hierarquicamente submetido à Presidência da República e ou ao Ministério do Meio Ambiente. O Presidente da República não manda no MP? O MP
não tem vínculo hierárquico com qualquer dos poderes, portanto, alternativa falsa, porque o MP é instituição autônoma e independente. Letra D, é autônomo, o MP é autônomo, não estando hierarquicamente submetido a nenhum poder. Parabéns, esta é a alternativa correta. Digo a você, não é uma questão de que caiu para o MPU, mas eu coloquei aqui por causa que trata aqui do MPU, e o MPU é o nosso tema, é o nosso estudo, tá bom? Alternativa D é uma instituição autônoma, não estando hierarquicamente submetido a nenhum poder, autônomo e independência. Vamos ver a outra? É autônomo, constituindo assim expressamente o quarto poder da República Brasileira. Não existe quarto poder, né, pessoal? Elas são 3 poderes, tá bom? Não existe quarto poder falso. Caiu agora para o MPU, vamos lá, né? Agora sim. O Ministério Público da União, MPU, quanto à sua posição estatal, está subordinado à presidência da República. Que é isso? Ó, o Ministério Público da União, MPU, é para dizer se é verdadeiro ou falso. O Ministério Público da União, quanto à sua posição estatal, está subordinado à presidência da República. Verdadeiro ou falso? Falso na lata. 100% falso, sabe por quê? Como é que ele vai estar subordinado? Se ele é uma instituição autônoma e independente. Então, você viu como é que é? Né? Falamos do conceito, falamos do perfil constitucional do Ministério Público. Perfil constitucional do Ministério Público. Se você conseguir guardar isso aqui, ó, essas 2 palavras, autônomo e independente, parabéns para você. Aí vem a decorrência dele. É autônomo, não tem vínculo. Se não tem vínculo, tá? Gera uma outra consequência, que é a independência. Se tem independência, não tem hierarquia. Não deve pedir bênção, não deve pedir autorização para exercer a sua atribuição. O promotor, o Ministério Público, você não precisa pedir autorização para entrar com uma ação penal, com uma ação civil pública. Tá bom? Próximo tópico, princípios institucionais do Ministério Público. Só vou tomar uma água e já volto. Ok, senhores, prosseguindo. Perfil constitucional do Ministério Público falamos do conceito do Ministério Público e agora o terceiro item, princípios institucionais do Ministério Público. Senhores, todo concurso cai princípios institucionais do Ministério Público. Quais os princípios institucionais? É como se fosse assim perguntar, o Ministério Público, né, está centrado em que pilares? Quais são os pilares principais do Ministério Público? Os princípios do Ministério Público, chamados de princípios institucionais, são 3. O primeiro, princípio da unidade. Princípio da indivisibilidade, segundo. Terceiro, princípio da independência funcional. Vamos estudar cada um deles. Princípio da unidade. O que quer dizer isso aqui, o princípio da unidade? Pelo princípio da unidade, significa dizer que esta instituição, Ministério Público, está gerida, tem como único gestor, que é o chefe, um procurador-geral. No âmbito do Estado, Procurador-Geral de Justiça. No âmbito da União, Procurador-Geral da República. Princípio da unidade, né? Eu sempre falo que o princípio da unidade, na verdade, tem 2 significados. Primeiro que é uno, porque significa dizer que é uma instituição, Ministério Público, para cada Estado. No seu Estado não tem 2 Ministérios Públicos. Você pode ter várias promotorias pertencentes a uma única instituição, Ministério Público. Essa única instituição tem um único chefe administrativo, que é o Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual, e no nosso concurso, MPU, no âmbito da União, do MPU, nós temos o Procurador-Geral da República. Claro que cada ramo do MPU tem o seu Procurador-Geral. Ministério Público Federal tem o Procurador-Geral, que é o Procurador-Geral da República. O Ministério Público do Trabalho tem o seu Procurador-Geral do Trabalho. O Ministério Público Militar tem o Procurador-Geral da Justiça Militar. E o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tem o seu chefe, que é o Procurador
Geral de Justiça, o PGJ. Senhores, princípio da unidade significa dizer que a instituição Ministério Público é gerido por um único chefe. Tem um líder, tem um gestor para cada estado, no caso do Ministério Público Estadual. Pode um estado, pode a União ter dois Ministérios Públicos? Não. Pega os ministérios, senhor. Nós temos Ministério do Trabalho, Ministério do Transporte, Ministério do Planejamento, Ministério não sei do quê, não sei. Tem vários ministérios, não tem? Então, no Ministério Público, tendo em vista o princípio da unidade, é um MPU. Claro que para fins de funcionabilidade tem os ramos, tá? Mas, mesmo tendo os ramos, ainda mantém-se o princípio da unidade. Princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade assegura que esta instituição una, os seus membros poderão substituir um aos outros. Como assim? Você é um procurador da República, você é membro do Ministério Público Federal. Eu sou, imagina que eu também seja membro do Ministério Público Federal, lotado aí na sua cidade. Você entrou de férias. Os processos que você vinha acompanhando, tem audiência semana que vem, você está de férias. Significa que não vai ter processo, não vai ter audiência só porque você está de férias? Não, vai outro. Vai você, Marciano. Ah, mas o advogado vai dizer, mas para aí, doutor. Não é o senhor que ofereceu a denúncia? Não é o senhor que vinha acompanhando o processo? Esse processo está nulo porque o promotor, o procurador que vinha acompanhando não é o senhor. Errado o advogado, por quê? O princípio da indivisibilidade autoriza a substituição de um pelo outro. Claro que observando as regras legais. Não pode também uma substituição, pura e simples, apenas sem observar as regras. Como assim? Simplesmente o chefe chega e fala assim, tiro você e coloco o outro, estou substituindo. Não é assim, não. Ora, mas em caso de afastamento, doença, férias, os processos vão seguir normalmente. Porque lá no dia da audiência, o procurador ou o promotor que vinha acompanhando, necessariamente não precisa ser ele, pode ser o outro. Isso é o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade você vai... E por que fala indivisibilidade? Apesar de não ser você, José, mas ser o Antônio que veio, o Ministério Público é uno, não se divide, tá certo? Ou você, José, ou você, Pedro, ou você, Maria, você está exercendo a função em nome de uma unidade. Ministério Público, ele é indivisível, cuidado. Ministério Público tem como função institucional, princípio institucional, a divisibilidade, falso, indivisibilidade. Tá bom? Significa dizer que na ausência de um membro do MPU, na ausência de um procurador, de um promotor, outro pode substituí-lo. Tá certo? Princípio da independência funcional. O que é isso? O princípio da independência funcional assegura ao membro do Ministério Público liberdade de atuação. Sim. Por que liberdade de atuação? Porque, graças ao princípio institucional denominado independência funcional, os membros do Ministério Público não têm subordinação em relação ao outro. Você que está me ouvindo, imagina que você é um membro do Ministério Público. Você é um procurador da República. Você tem 15 anos de serviço. Eu só tenho 3 anos. Você manda em mim só porque você tem mais tempo de serviço? Não. Nós, você, eu, nós somos independentes. Mas o procurador João da Silva não pensa igual o senhor, o problema dele. Eu penso de uma forma, eu penso de acordo com a minha consciência, eu penso de acordo com a minha convicção jurídica, porque eu sou, na minha função, eu sou independente. Senhores, por este princípio, denominado independência funcional, não pode o chefe obrigar
um membro do MP a oferecer denúncia ou a não oferecer denúncia. Você que está me assistindo, imagina que você seja o Procurador-Geral da República. Está aí a Raquel, que é Procuradora-Geral da República. Ela pode determinar lá para um procurador da República, lá da Lava Jato, lá em Curitiba, que não denuncia determinada pessoa, ela pode fazer isso? Não. Por quê? Porque se assim ela proceder, ela, a Raquel, estará ferindo o princípio da unidade? Não. O princípio da indivisibilidade? Não. O princípio da independência funcional. Resumindo, o princípio da independência funcional assegura a atuação ao membro do Ministério Público livre de qualquer subordinação entre os demais membros da instituição, ou até mesmo entre outro poder. Por exemplo, pode um governador de Estado, pode um ministro de Estado, pode o presidente da República ligar para um procurador da República, ligar para um promotor e falar, ó, você não vai denunciar fulano de tal. Não, porque ele estará ferindo a independência de atuação do membro. Ele estará ferindo a independência funcional, tá bom? Senhores, são 3 princípios com conceito diferente. Como é que o examinador vai cobrar isso de você? Imagina que não esteja mais ou menos assim. Sobre o Ministério Público ou sobre os princípios, analise o item seguinte. A liberdade de atuação do membro do Ministério Público é assegurado pelo princípio da indivisibilidade. Falso. A liberdade de atuação do membro é assegurada pelo princípio da independência funcional. Vamos lá. Imagina que tem outro item lá. Tendo em vista o princípio da independência funcional, o Ministério Público tem como chefe, o Ministério Público é gerido por um chefe. Falso. Não é a indivisibilidade, é a unidade. Vamos lá. Tendo em vista o princípio da indivisibilidade, poderá um membro do Ministério Público ser substituído por outro, sem causar nulidade ao processo. Verdadeiro. Princípio da indivisibilidade autoriza a substituição. Aqui na independência funcional, liberdade de atuação. A ausência de subordinação. Princípio da unidade, um Ministério Público para o Brasil, um Ministério Público para cada estado, tá bom? Se você pegar o seu estado, lá não tem 2, 3, 5, 10, 50 Ministério Público. É um Ministério Público, tá certo? Falamos, então, do princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Vamos lá ver, então, as questões? Vamos lá. A organização, as atribuições, o Estatuto do Ministério Público da União, MPU, estão claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem sobre os princípios. Letra aqui. A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais do Ministério Público. Falso. Princípios institucionais do Ministério Público. Princípio da independência funcional, ok. Agora, preservação da ordem pública, não falamos que é princípio institucional. Princípio institucional é unidade, indivisibilidade e independência funcional. Né? Princípio da preservação da ordem pública, nada a ver com o princípio institucional do Ministério Público. Princípio da independência funcional, ok. Agora, princípio indisponibilidade da persecução. Indisponibilidade da persecução é um princípio de ação penal e não um princípio do Ministério Público ou princípio institucional. Falso, então. Vamos ver essa aqui? Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao Ministério Público e suas funções. Um procurador da República. Senhores, pode ficar tranquilo que nós estudaremos sobre os membros. No final, você vai saber quem é o procurador regional, quem é um subprocurador, tá bom? Fica tranquilo. Mas procurador da República é membro do Ministério Público Federal, tá? Um procurador da República
está atuando em determinado processo criminal sobre tráfico ilícito de entorpecente, tráfico ilícito de drogas. Nessa situação, conforme o princípio da indivisibilidade, poderá haver substituição do procurador. Verdadeiro. Princípio da indivisibilidade significa dizer que um membro pode substituir o outro sem causar nulidade ao processo. O procurador da República que estava tocando o processo está de férias, está doente, vai o outro na audiência, tranquilamente. O membro do Ministério Público que deixa de se manifestar em processo judicial, embora solicitado pelo juiz, por entender que o interesse envolvido na causa não justifica a sua intervenção. Tá? Aí vem letra A. Então, um procurador, um membro, que simplesmente se recusou a atuar num processo, porque esse processo aí não envolve a coletividade. Esse processo não envolve interesse social. Por exemplo, você entra com um mandado de segurança para tomar posse num concurso. Pode ser que o Ministério Público, o membro, chegue lá e fale assim, eu não vou dar parecer nesse mandado de segurança, porque não tem interesse social. Essa é a questão. Agora vem as alternativas. Letra A. Pode ser obrigado a fazê-lo. O membro que se negou a dar parecer num processo que ele, membro, entendeu que não há interesse social. Senhores, ele é independente. Não pode o juiz mandar nele. Não pode nem o chefe mandar nele. O chefe da instituição é um chefe administrativo. Você passou para procurador, você passou para promotor, tomou posse, entrou em exercício, você é livre para atuar. Só vai obedecer à lei, só vai obedecer à Constituição Federal. O chefe não pode mandar em você, porque se você quiser, no inquérito policial, denunciar ou pedir arquivamento, problema seu, entendeu? Você tem independência. Então, vamos lá. Pode ser obrigado a fazê-lo por determinação do Procurador-Geral da República? Não. Você tem independência funcional, então o Procurador-Geral da República não pode te obrigar a atuar num processo, a dar parecer num processo. Viola um dever do cargo? Não. Se você negou, se você justificou, não viola. C. Age amparado por sua independência funcional. Parabéns. Age amparado por sua independência funcional. Letra D. Então, a resposta correta. Pratica ato de improbidade? Não. Falso. Descumpre comando hierárquico? Falso, porque não tem hierarquia. Ele é independente funcional. Entendeu essa questão? Olha só. O membro do Ministério Público que deixa de se manifestar em processo judicial, embora solicitado pelo juiz, por entender que o interesse envolvido na causa não justifica a sua intervenção. E não justifica a sua intervenção por quê? Porque não tem ali, ó, qual que é a incumbência do Ministério Público? Defender a ordem jurídica, regime democrático, interesse social, interesse individual indisponível. Ministério Público, você olhou, chegou um processo lá que o juiz mandou para você, ver se você tem interesse em atuar nesse processo. Falou, não, juiz, aqui está cuidando de cobrança de aluguel. O que tem a ver eu com cobrança de aluguel? É um interesse individual. Nem o procurador-geral vai mandar você. Você não vai responder por improbidade. Você está atuando diante da sua... Esse seu posicionamento é graças ao princípio da independência funcional. Entendeu, então? Então, senhores, aqui finalizo a nossa primeira aula de hoje. Faço um resuminho no final para você do que nós falamos. Falamos hoje dos seguintes assuntos. O conceito do Ministério Público, o perfil constitucional e os princípios. Esses três tópicos detonam em prova, senhores. Qual é o conceito do Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição temporária. Falso. É uma instituição transitória. Falso. É uma instituição permanente. Tá? Que exerce a função jurisdicional do Estado. Falso. Permanente, vírgula, essencial à função jurisdicional do Estado. Ele não exerce a função jurisdicional do Estado. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Essencial à função jurisdicional do Estado. Que tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, o interesse social, não, né, o individual, e o interesse individual, desde que indisponível. Fechou. Perfil constitucional. Ministério Público é uma instituição dependente do Poder Judiciário. Falso. É uma instituição vinculada ao Poder Legislativo. Falso. É uma instituição que pertence ao Poder Executivo. Falso. É uma instituição autônoma.
e é uma instituição independente. Não mantém subordinação com qualquer outro poder. O Ministério Público tem 3 princípios, que são eles: princípio da unidade, princípio da indivisibilidade, princípio da independência funcional. Sendo que o princípio da independência funcional assegura a liberdade de atuação do Ministério Público, retirando-lhe dos seus membros subordinação, seja em relação a autoridades extra-Ministério Público ou até mesmo dentro do próprio Ministério Público. Você é mais antigo que eu no Ministério Público. Você não manda em mim, mesmo você sendo mais antigo. Graças ao princípio da indivisibilidade? Não. Da unidade? Não. Graças ao princípio da independência funcional. Pode um membro substituir o outro, graças ao princípio da indivisibilidade. O Ministério Público é uma instituição só, princípio da unidade. E como uma instituição só, tem um líder, tem um gestor, tem um chefe. Mas você acabou de falar que ele não é chefe. Ele é um chefe administrativo, não um chefe funcional. Ok, senhores? Forte abraço. Qualquer coisa, quer mandar um WhatsApp para mim, está estudando? Quer mandar um WhatsApp que surgiu uma dúvida sobre essa nossa primeira aula? Fica à vontade, tá bom? 659-8118-0808, tá bom, pessoal? Eu fui concurseiro, eu sei que não é fácil, tá bom? Então, às vezes, você precisa ali, rapidinho, tirar uma dúvida, fica à vontade. Se eu não responder na hora, mas pode ter certeza que eu responderei, porque eu já trilhei esse caminho, sei que não é fácil, pode contar comigo, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Clique lá.